O programa Trabalho Legal está no ar e nesta edição vamos mostrar. O Ministério Público do Trabalho alcançou o segundo lugar no ranking da transparência do Conselho Nacional do Ministério Público. A instituição cumpriu a maioria dos itens analisados pelo Conselho, ficando atrás somente do Ministério Público do Mato Grosso. E o mês de outubro foi de muito trabalho para o MPT. Vamos conhecer algumas ações de norte a sul do país. Um giro pelo Ministério Público do Trabalho. Que o MPT defende crianças e adolescentes do trabalho infantil não é novidade. Por esse motivo, o MPT foi parceiro do Santuário Nacional de Aparecida e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na campanha da Semana da Criança. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E o MPT alcançou a segunda posição do ranking da transparência. A instituição cumpriu mais de 98% dos itens analisados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A transparência na administração está ligada à noção de que o Estado tem o dever de fornecer aos cidadãos informações sobre seus direitos e estabelecer que o acesso à informação pública seja a regra e o sigilo passe a ser a exceção. No Ministério Público do Trabalho é assim. Tanto é que a instituição cumpriu mais de 98% dos itens analisados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ficando atrás somente do MP do Mato Grosso, que atingiu pouco mais de 99%. Também ficaram em segundo lugar o Ministério Público Federal e o MP do Acre. Nós com certeza não teríamos alcançado essa colocação se não houvesse esse comprometimento, se não houvesse a dedicação dos procuradores-chefes, de todos os servidores ligados a essa alimentação do sistema do CNMP que faz esse controle. É mais importante do que a colocação é termos um índice de acima de 98% de atendimento e isso nos serve apenas como incentivo para buscar o 100%, buscar o primeiro lugar. O levantamento levou em conta a avaliação dos portais Transparência do próprio CNMP e hoje de 26 MPs nos estados e dos 4 ramos do Ministério Público da União durante o segundo trimestre de 2016. O Transparentômetro, que é um levantamento que o CNMP faz avaliando os portais de transparência dos Ministérios Públicos do Estado, da União e do CNMP, leva em consideração o cumprimento ou descumprimento dos itens de 3 resoluções do CNMP. Ele visa que a sociedade tenha livre acesso a todas as informações pertinentes à instituição Ministério Público. Na apuração feita no início do ano, 8 unidades do Ministério Público ficaram abaixo do índice de 80% de cumprimento das metas. Já no segundo trimestre de 2016, todos os avaliados superaram o percentual. Essa melhoria geral é ainda mais destacada quando se vê que a avaliação não se limita ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Uma elevação no nosso nível de transparência absolutamente inquestionável. Mas podemos fazer mais, podemos buscar mais. E sempre lembrando que os outros ministérios públicos também estão trabalhando para alcançar. Há 3 resoluções do CNMP, 86 e 89 de 2012 e 115 de 2014, que buscam um aprofundamento bem mais detalhado e específico do que o cobrado pela Lei de Acesso à Informação. Isto se deve à necessidade que o Ministério Público tem de fiscalizar a transparência dos outros órgãos. Então, o Ministério Público sempre tem que dar o exemplo e conclamar a sociedade a fazer essa fiscalização. É importante a sociedade se conscientizar que a fiscalização dos gastos públicos não deve ser limitada à questão vencimental, a quanto ganha o servidor, e sim também a quanto o poder público está gastando.
Isto é fundamental, esse controle social. Em Brasília, trabalhar aos domingos, atualmente, só é permitido para funcionários de lojas de shoppings e de rua, supermercados e restaurantes. Mas o governo do Distrito Federal sancionou lei que libera o comércio para funcionar aos domingos. E esse projeto pode afetar garantias trabalhistas. O governo do Distrito Federal sancionou uma lei que libera qualquer comércio para funcionar aos domingos. Anteriormente, apenas lojas de shoppings, de rua, supermercados e restaurantes eram permitidos. Para o GDF, a medida pretende aumentar empregos e não afeta leis trabalhistas. A lei é a de número 5.716 desse ano. Antes de ser sancionada, os trabalhadores tinham benefícios e garantias a mais por trabalhar aos domingos, como a exigência de pagamento de porcentagem sobre a hora extra trabalhada no fim de semana, ticket refeição e vale-transporte específico para o dia, além da garantia de folga intercalada entre os domingos. Segundo a FETRACOM, Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços no Distrito Federal, a situação mudou, já que a lei não permite mais o pagamento da porcentagem sobre a hora normal para os funcionários que cumprirem jornada aos domingos, além de prever a extinção das 6 horas de trabalho para o dia e o fim da obrigatoriedade de intercalar os domingos trabalhados. Nós do Ministério Público do Trabalho, ao tomarmos conhecimento dessa lei, nós instauramos um inquérito civil com base numa representação de ofício para apurar, em princípio, uma possível incompatibilidade da lei estadual com a Constituição Federal. Por que incompatibilidade? Porque a Constituição estabelece que a competência para legislar em matéria de direito do trabalho é privativa da União. Então, em princípio, o governo do Distrito Federal não poderia editar uma lei dispondo sobre questões relativas a direito do trabalho. A princípio, mais uma vez, é um tipo de imposição ao trabalhador para que ele não tenha o direito a menos de se manifestar em relação às atividades realizadas no comércio, que já é explorada há muito tempo, uma carga horária abusiva, até em muitos locais, em muitas atividades do comércio, e que agora o trabalhador ele fica obrigado a trabalhar aos domingos sem nenhum tipo de vantagem. Ainda de acordo com a federação, o projeto propõe que os patrões sejam os únicos a determinar quais os valores serão pagos e quais benefícios sociais serão fornecidos ao trabalhador que for obrigado a trabalhar neste dia. O que já era incômodo e hoje se tornou pior ainda, porque além de licenciar o direito do empregado optar ou não para trabalhar aos domingos, ele, optando ou não, ele vai ser obrigado a trabalhar e não vai ter nenhuma vantagem. Então isso é um retrocesso muito grande das relações de trabalho entre patrão e empregado, através das convenções coletivas. Assunto que não agradou os profissionais. Para mim, o domingo é prioridade, então realmente não justifica. Mesmo trabalhando, recebendo os mesmos benefícios, eu ainda prefiro a folga no domingo. Domingo é dia de descanso. Se você trabalha domingo, né, tem que ter uma outra remuneração. Para o procurador, o empregado que trabalha em comércio vai ter um prejuízo e tanto por conta da nova lei. O estabelecimento do repouso preferencialmente aos domingos, ele é uma tradição do direito trabalhista brasileiro, tá? E ele não foi inserido na CLT por acaso. Ele foi estabelecido aos domingos porque o domingo é o dia em que o trabalhador, depois de passar a semana toda laborando, e nesse ponto nós estamos falando de trabalhadores do comércio, tá? Que são aqueles que praticam as maiores cargas horárias entre todos os trabalhadores. Então é necessário que haja esse repouso aos domingos para que ele possa ter uma convivência com os seus familiares, com os seus amigos, e não seja privado desse momento de descanso, sabe? Depois de ter trabalhado uma semana toda arduamente. E essa questão também ela está comprovada por estudos médicos que recomendam e aconselham que o repouso do trabalhador seja aos domingos para que não hajam prejuízos no sentido dele promover uma recuperação das energias que foram gastas durante toda a semana de trabalho.
A desvantagem é que ele perde totalmente os direitos de trabalhar aos domingos. Seria um dia normal. E um dia normal para nós, trabalhadores, o domingo, ele deveria se chamar segunda-feira. Não deveria ser domingo. Porque o domingo que nós interpretamos é um momento de lazer. Né? A princípio, inclusive, tem muitas pessoas afastadas, inclusive, das suas atividades, por problemas psicológicos. Porque não tem mais, na sua essência de ser pai ou mãe, de estar com a sua família, com seus filhos, fazendo qualquer uma outra atividade que qualquer pai ou qualquer mãe faz com suas famílias. Mas o trabalhador do comércio não tem essa opção. Ou ele trabalha, se subordina a ser escravizado para dar o sustento aos filhos, ou então ele perde seu emprego. No próximo bloco, o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho firmaram compromisso com intenções de erradicação do trabalho infantil durante a missa de abertura da Semana da Criança. Trabalho legal de volta e o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho firmaram compromisso com intenções de erradicação do trabalho infantil durante a missa de abertura da Semana da Criança. A celebração deu início a uma série de atividades com o objetivo de conscientizar a sociedade acerca dos malefícios do trabalho precoce. O evento aconteceu em Aparecida, São Paulo. Foi uma semana de atividades para marcar a campanha contra o trabalho infantil. Uma iniciativa do Santuário Nacional com apoio do MPT e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A campanha recebeu o nome de Semana da Criança. O evento teve a importante função de conscientizar a sociedade sobre os males causados pelo trabalho irregular de menores de 18 anos. A parceria com a Igreja Católica contribuiu para a disseminação da mensagem entre os participantes. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, destacou a legislação que envolve a situação do trabalho infantil no país. É necessário que nós façamos chegar os projetos de combate ao trabalho infantil, a conscientização sobre os malefícios do trabalho infantil ao maior número de pessoas possível. E para isso, todas as formas que nós possamos utilizar para fazer chegar a essas pessoas as mensagens de que lugar de criança na escola, junto à família e brincando, devem ser utilizadas. E a Igreja Católica tem um papel muito importante a partir do momento em que a Igreja Católica trabalha com o ser humano. As mensagens, como a mensagem de hoje do arcebispo Dom Raimundo Damasceno, são mensagens muito fortes, mostrando a importância da retirada dessas crianças que hoje são exploradas abaixo de 16 anos. Então nós temos que a capilaridade da Igreja Católica é muito importante para que essas mensagens cheguem efetivamente não só nos pais, não só nos empresários, mas também nas próprias crianças. Nos painéis expostos foram abordados temas como as boas práticas contra o trabalho infantil, os programas nacionais da Justiça do Trabalho e do MPT no combate ao trabalho infantil e à exploração sexual infantil, de estímulo à aprendizagem, a globalização e os seus reflexos no combate ao trabalho infantil e o sistema de justiça de trabalho e a proteção da criança e do adolescente. Nós precisamos conscientizar, sobretudo as famílias, pais, mães, irmãos, tios e as autoridades, para que possamos dar as mãos, ter um verdadeiro engajamento em favor das crianças e dos adolescentes. Nós temos aqui 10 razões pelas quais a criança não pode trabalhar. Ela está em estado de formação da personalidade, da compleição física,
há uma necessidade extraordinária. Então, por isso que nós também fizemos um agradecimento especial ao Dom Damasceno, que logo no primeiro momento já abriu aqui a igreja e fizemos aqui uma parceria que trouxe esse resultado belíssimo, esse resultado extraordinário que foi a missa de hoje. Durante a missa de abertura, foi lida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Filho, e pela ministra Maria de Assis Calcin, a Carta de Aparecida. O documento é um conjunto de intenções pela erradicação do trabalho infantil e reforça o compromisso da Igreja e demais instituições participantes na defesa da educação gratuita, universalizada, atrativa e integral, da aprendizagem profissional e da proteção integral e prioritária dos direitos dos menores de 18 anos. Um dos trechos da carta diz o seguinte: é dever de todo cristão proteger todas as crianças e adolescentes do trabalho prematuro, que, além de tudo, subtrai vagas de adultos no mercado de trabalho, subvertendo a lógica natural dos pais sustentarem seus filhos, não o contrário, e alimentando um perverso ciclo vicioso de miséria e exclusão. O Papa Francisco enviou um telegrama para dar apoio à campanha contra o trabalho infantil. O Santo Padre saudou a iniciativa e abençoou os realizadores da campanha, desejando a consecução dos objetivos de erradicação do trabalho infantil. O MPT é o ramo do Ministério Público da União que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. E é por isso que se faz presente em todo o Brasil. Veja agora algumas ações por todo o país no mês de outubro com o quadro Giro pelo MPT. Olá, esse é o Giro MPT, onde você vai ficar bem informado de tudo o que acontece no Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil. Né, Thaís? Isso mesmo, Paulo. Vamos direto para Recife. A pedido da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, o Ministério Público do Trabalho em Pernambuco convocou reunião para tratar da criação de Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. O tema faz parte das articulações feitas em torno do 2º Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a ser lançado em dezembro. Esse pacto será articulado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e aberto à adesão de todos os estados por meio de suas respectivas secretarias ligadas à promoção e defesa de direitos humanos. O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais e o Ministério Público do Estado ajuizaram juntos a ação civil pública contra a Samarco Mineração e suas controladoras. A ação distribuída na Justiça do Trabalho de Ouro Preto visa a readmissão de todos os trabalhadores que foram dispensados da Samarco por causa do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em novembro do ano passado. A ação requer ainda que as empresas garantam os empregos e salários de todos os funcionários até a retomada efetiva das atividades de operação, além da condenação a título de danos morais coletivos no valor de R$200 mil. E em Brasília, o MPT encaminhou ao Congresso Nacional nota técnica defendendo o projeto de lei que institui a nova lei de imigração no Brasil. A proposta substitui o Estatuto do Estrangeiro adotado durante o regime militar. O texto é assinado em conjunto com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. No documento, o Grupo de Trabalho sobre Migrações aponta como urgente a revisão completa do Estatuto do Estrangeiro, de modo a incorporar os princípios internacionais de direitos humanos ao tema de migrações, com a uniformização dos procedimentos e o desenvolvimento de ações de apoio aos migrantes e sua inserção laboral, civil e política no país de sua escolha. E essa última notícia aconteceu no final do ano passado e merece registro. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília manteve a condenação da primeira instância que proibiu a rede varejista de brinquedos, RIREP, de promover horas extras em desacordo com a consolidação das leis de trabalho, a CLT, obrigando seus empregados a cumprirem jornada muito superior à anotada nos controles. Também foi mantida a multa de R$1 milhão por dano moral coletivo e a necessidade de concessão de intervalo para almoço e descanso. A decisão tem validade para todas as lojas no país.
Outra obrigação mantida é de que o registro de ponto deve ser feito de forma fiel, marcando o horário real de entrada e saída dos trabalhadores. É isso, o Giro MPT fica por aqui e até o próximo mês. Até lá! O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar no próximo bloco. Outubro, mês que se comemora o Dia do Servidor Público. A data foi instituída no governo Getúlio Vargas em 1937. Fique com a gente! Trabalho Legal de volta e pegando o gancho no Dia do Servidor, vamos conhecer os que trabalham no MPT em Brasília. Preocupado com o bem-estar dos colaboradores, a instituição traz iniciativas como o Prêmio Boas Práticas, que visa estimular os servidores a produzir, documentar e compartilhar iniciativas que promovem a melhoria da rotina de trabalho no órgão. 28 de outubro, dia e mês do servidor público. A data não chega a ser um feriado nacional, mas ponto facultativo em alguns lugares. É o período em que celebra o trabalho deste profissional nas mais variadas áreas do poder público, sejam elas municipal, estadual ou federal. No Ministério Público do Trabalho, que é um dos 4 ramos do Ministério Público da União, os servidores têm enfrentado um ano de muitas mudanças. Foi necessária muita criatividade para manter o padrão de atuação da instituição, mesmo com os cortes de orçamento ocorridos em 2016. Procuradores e servidores se aliaram com muita boa vontade para planejar as mudanças e enfrentar essa necessidade. Na Procuradoria-Geral do Trabalho não foi diferente. Departamento de Recursos Humanos, Biblioteca, Serviço Médico, Setor de Processos, enfim, os 579 servidores se engajaram nesse projeto. O forte desse processo foi a harmonia. O pessoal da PGT realmente gosta do que faz. O ambiente é muito bom, né? As pessoas trabalham com prazer, eu não vejo ninguém do meu setor reclamando. E o horário é bom, o ambiente é gostoso, o prédio é muito acolhedor, a minha chefia é excelente. Então, é bom trabalhar, eu gosto de vir trabalhar. O Isaías, que trabalha por aqui há 22 anos, não pensa diferente. Comecei inicialmente como técnico, depois mudei para analista. Gosto muito daqui e por isso estou aqui há tanto tempo, né? Uma das primeiras providências para alcançar a economia necessária foi a mudança de sede. Antes, a PGT era distribuída em 4 endereços diferentes. Mas a mudança para a sede nova, que tem 13 mil metros quadrados em uma torre única de 18 andares, trouxe outro benefício. Agora a distância entre um setor para o outro diminuiu e a rapidez para resolver pequenas questões, marcar e realizar reuniões e eventos aumentou. Os documentos e as pessoas não precisam mais ser transportados de carro de um endereço para o outro. O elevador resolve a mobilidade na PGT. A nova sede atende às regras de acessibilidade. Tem salas de treinamentos equipadas, estações de serviço para receber membros e servidores de outros estados, vagas de estacionamento cobertas e bicicletário. Quem precisa ir para a rodoviária, pega a van gratuita do prédio até lá. O Ministério Público do Trabalho, especificamente a Procuradoria-Geral do Trabalho, ela nunca teve uma identidade própria em Brasília. Sempre foi uma sede emprestada ou dividindo espaço com outros órgãos de um prédio efetivamente da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho. Hoje o Ministério Público do Trabalho tem uma casa em Brasília e essa casa é aqui nessa sede nova. Nesse prédio especificamente estou há pouco tempo, né? Um prédio muito aconchegante, que atende bem, né, as nossas necessidades, né? É muito bom quando você é respeitado, quando você faz aquilo que você gosta, né? Então isso é muito bom. O esforço da economia envolveu a todos no Ministério Público do Trabalho. Reuniões passaram a ser realizadas por videoconferência e até o horário de funcionamento na sede e nas regionais mudou para proporcionar economia de energia. E o reconhecimento da cúpula da PGT veio na forma de portarias que atendem reivindicações antigas. A Portaria 364, de maio de 2016, é uma delas. Ela estabelece normas e diretrizes sobre o recrutamento, seleção e movimentação interna de servidores nas unidades administrativas do MPT. Era uma prática que já existia em algumas áreas do Ministério Público do Trabalho, mas que não havia uma regulamentação. Então, a partir de maio deste ano, o Dr. Ronaldo, nosso procurador-geral, instituiu
essa portaria, com base inclusive em estudos que foram feitos pelo grupo do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, em que se verificou que o servidor do Ministério Público do Trabalho teria que ter essa oportunidade de estar ocupando uma função comissionada, ou um cargo comissionado, em uma outra área que não fosse aquela área pertencente a dele. Então, hoje, quando existe uma vaga de função ou de cargo em comissão, essa vaga é disponibilizada pelo setor de recrutamento e seleção, que prepara um edital, onde ali o gestor demandante ele elenca as competências necessárias, que é um outro projeto também que vem sendo desenvolvido pelo Departamento de Recursos Humanos, que é a gestão por competência, onde a gente procura encaixar o servidor na melhor lotação, de acordo com a sua competência. Mas não é só isso. O Ministério Público do Trabalho também premia a dedicação e as boas práticas deles. Aqui no Ministério Público do Trabalho, nós temos um projeto de premiação das boas práticas de gestão, né? Então, esse ano nós já tivemos a premiação e são premiadas gestões na área, por exemplo, de gestão de pessoal, gestão de segurança, gestão de transportes. São várias categorias. Nós tivemos um edital e todos os servidores do Ministério Público do Trabalho do Brasil inteiro puderam inscrever seus projetos nessa prática. Para o Rodrigo, é importante que a instituição tenha essa proximidade com os funcionários. Nós estamos vivendo um momento ímpar aqui na instituição. Desde o final do ano passado, os servidores se organizaram e formaram uma comissão para discutir de forma organizada os assuntos que são de interesse dos servidores. E isso acabou vindo de encontro com uma gestão nova que estava sendo iniciada aqui no Ministério Público do Trabalho. Estão sendo realizadas diversas iniciativas para discutir esses assuntos que são de interesse dos servidores. Essas demandas estão sendo encaminhadas para a administração, que tem se mostrado muito aberta a discutir e, de fato, buscar as melhores soluções para as questões que a gente vivencia aqui na instituição. Nós temos recebido as respostas das demandas que são encaminhadas, as discussões são colocadas para os servidores para que possam votar, discutir, apoiar os encaminhamentos. De fato, é uma coisa que a gente não estava acostumado, é uma mudança de paradigma na gestão. Nós estamos percebendo uma real concretização da diretriz da política institucional de qualidade de vida, que é justamente promover uma gestão participativa e humanizada. Os servidores públicos são regidos por lei. Os deveres e direitos deles estão no Decreto 1713, de 1939. Para se tornar servidor público é preciso participar e ser aprovado em concurso público. É a profissão que oferece maior segurança por conferir estabilidade aos concursados. A data que comemora o Dia do Servidor Público, 28 de outubro, foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, que criou o Conselho Federal do Serviço Público em 1937. Parabéns aos servidores da PGT, das Procuradorias Regionais do Trabalho e a todos os servidores públicos pelo seu dia. Participe do programa Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br, também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem.